Olá! Hoje a gente vai conhecer a fundo a história da Isabel. É uma jornada e tanto, viu? Vamos passar pelos momentos mais importantes da vida dela, desde os mais difíceis até a virada de chave. E olha, essa frase já diz tudo, né? Ela prepara o terreno porque vem pela frente. É uma história que fala de dor, sim, mas fala muito mais sobre dar a volta por cima e sobre a importância de aprender a se amar. No fundo, é uma promessa de que mesmo depois da tempestade, o crescimento vem. Então, vamos lá. Para entender a Isabel, a gente precisa voltar para a infância dela, que foi uma época marcada por um tipo bem específico de pressão. Aqui a gente vê o núcleo familiar dela. Sendo a filha mais velha, a primeira, existia todo um peso, sabe? Uma expectativa enorme nas costas dela. Parece que os irmãos, o Arthur e a Júlia, já tinham seus papéis mais definidos. Mas a Isabel, ela vivia lutando para achar o seu próprio lugar, se sentindo meio perdida entre o que os pais esperavam e o que ela queria ser. E essa ideia aqui é essencial para entender tudo. A infância dela não teve só a pressão da família. Teve também traumas e perdas que a forçaram a criar uma espécie de muro em volta de si mesma. Ela aprendeu, bem cedo, que o lugar que deveria ser o mais seguro do mundo podia, na verdade, machucar. E aqueles muros que ela levantou na infância? Pois é, eles foram testados ao máximo. Agora a gente entra na adolescência, uma fase que infelizmente só serviu para aprofundar as feridas que ela já carregava. Na adolescência, os relacionamentos foram bem complicados. De um lado, tinha uma amizade super intensa com o Daniel, daquelas cheias de conexão, mas também cheia de desafios. Do outro, a dor de um amor não correspondido pelo Roberto, que fez ela se sentir completamente invisível, sabe? E como se não bastasse a confusão de sentimentos, a juventude dela foi marcada por um trauma ainda mais pesado. Ela teve que enfrentar um agressor e isso deixou cicatrizes que ninguém via, mas que estavam lá, moldando o medo e a desconfiança que ela sentia do mundo. Mas é justamente quando parece que não dá para piorar, no fundo do poço, que a história dela começa a virar. É aqui que a gente vai ver como a Isabel começou a encontrar a própria força. E o processo de se reerguer não foi de uma hora para outra, não. Foi um passo de cada vez. Começou com mais decepções, que a levaram para uma depressão bem profunda. Mas foi a partir daí, se agarrando nas pequenas vitórias do dia a dia, que ela começou a se reconstruir. Cada coisinha, por menor que fosse, alimentava a esperança de novo. E de onde vinha essa força toda? Bom, vinha de lugares bem concretos. Da disciplina de ir para a academia, da sensação de extravasar nas aulas de luta. Mas o mais importante vinha de dentro dela. Uma coragem silenciosa, sabe? A decisão simples, mas poderosa de continuar. Só continuar, um dia depois do outro. E é exatamente nesse momento, quando ela está começando a se levantar por conta própria, que a vida traz uma surpresa. Ou melhor, traz alguém. Pois é, Gabriel. Um nome novo, uma pessoa que chega para mudar tudo. Ele entra na vida dela quando ela menos esperava e talvez quando mais precisava, mesmo sem saber. O contraste é gritante. Tudo que ela viveu antes era cheio de pressa, de insegurança, de dor. O Gabriel oferece o oposto. Ele tem calma, tem atenção de verdade. Onde antes tinha dor, agora tem um abraço que conforta. Onde tinha superficialidade, agora tem conversas sinceras. É um tipo de afeto que ela simplesmente não conhecia. Mas quem acha que encontrar alguém legal resolve a vida, se engana. Na verdade, é a partir daqui que começa o maior teste para Isabel. A vida não dá trégua, né? Aparecem novas pessoas para complicar, como a Ruth e a Jéssica. Problemas antigos com a família voltam à tona. É como se tudo e todos estivessem testando aquela força que ela lutou tanto para construir. Aquele equilíbrio novo dela é colocado à prova o tempo todo. E com isso, a gente chega na pergunta que vale ouro. Depois de tudo, de absolutamente tudo que ela passou, será que a Isabel finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar? A batalha de verdade não é contra os outros, é interna. É sobre ela tomar a decisão de se escolher, de se amar, antes de se entregar de corpo e alma para outra pessoa. E a gente termina exatamente onde começou, com essa mensagem. A jornada da Isabel ensina isso. A cura não é instantânea. Florescer é que nem uma planta. Exige coragem para encarar a escuridão do solo e tempo para criar raízes fortes. É uma lição incrível sobre a força que o ser humano tem de se reinventar.